Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo a essa mini aula. Espero que você esteja ansioso e empolgado por essa mini aula, porque eu estou. Mas o que a gente vai ver hoje? Bom, a gente vai ver o verbo explicar. Como que a gente pode usar o verbo explicar? Será que ele tem variação? Então vamos ver hoje. Mas antes de a gente começar, segue na sua telinha as 3 frases que a gente vai estudar hoje. Pode ver. Agora que você já viu as 3 frases, vamos ao que interessa? Vamos? Então vamos lá. Vamos avaliar aí, analisar frase por frase, sinal por sinal, para a gente ir aprendendo aí, não só aumentando o nosso vocabulário, como vendo aí também como que esse sinal de explicar, ele se encaixa aí nessas 3 frases. Então, a gente já está aqui com a ajuda do nosso intérprete. Ele é meio caladinho, mas ele continua ajudando a gente, beleza? Ele começa falando a seguinte frase. Tema, explicar, você. Então ele falou, ó, tema, então como se fossem as aspas, né? As 2 aspas assim, ó, de um tema, tá bom? Então você pode fazer tema, tem gente que faz tema assim, ó, dá essa balançada no dedo aqui. Tem gente que só balança a mão, não tem problema, dá no mesmo, tá? Então, tema. Toda vez que você, por exemplo, for interpretar alguma palestra, que a pessoa fala, vamos falar sobre tal assunto. Aí você usa o tema. Então, agora, explicar tal assunto. Aí você faz o tema. Aproveitando a deixa do explicar, ele falou, né? Tema explicar. Então ele fez essa configuração de mão, né? Fez esse movimento de explicar. Então, ó, começa aqui, ó, segura no midinho, desceu um por um. Conseguiu fazer? É um pouquinho difícil se você não tem o costume de fazer esse movimento, mas com um tempinho aí você pega o jeito, pega a prática. Então, ó, explicar. Tá bom? Conseguiu? Tá doendo um pouquinho o dedo? Dá uma relaxada aí, dá uma esticada aí no dedo. Faz um movimento assim de dar uma esticadinha, né? Alonga aí as mãos. E aí, já alongou? Não? Mais um minutinho? Dá aquela alongada. Já foi? Bom, então vamos lá de novo. Explicar. Agora tá um pouco mais fácil, né? Dá aquela alongada, esticou o músculo aí. Então, ó, explicar. Beleza? Aí ele falou explicar e terminou com você. Você é normal, só aponta para a pessoa, tá? Não tem muito segredo. Você. Aí ele continua. Entender nada. Então, ó, entender, essa configuração de mão, colocou na testa aqui, ó, e balançou. Entender. É diferente de saber, tá bom? Entender. Você pode usar esse sinal para perguntar também. Você entendeu? Tem algumas pessoas que talvez usem assim. Eu entendi, batendo assim, soltando. Não tem problema, pode usar também, tá bom? Você pode perguntar você, entendeu? Ou você entendeu? Então você batendo ou encostando assim, balançando, dá no mesmo os dois, não tem problema nenhum, você pode usar qualquer um dos dois aí, tá bom? Do entendeu. Então, entendeu ou entendeu? Dá no mesmo. Aí ele falou, entendeu? Nada. Então essa configuração de mão, encostou uma na outra, rodou na palma da mão, assim, ó. Tá fazendo brigadeiro, rodando brigadeiro. Nada. Tem que encostar, tá, gente? Tem gente que não gosta de encostar uma palma na outra. Aí fica fazendo assim, ó, sem encostar. Tem que encostar, tá bom? Nada. Aí ele continua. Ajudar você. Então, ajudar você. Ele terminou com você no final, né? Você. Não há necessidade, não é obrigatório usar esse você no final. Usa se quiser, tá? Esse daqui, ó, ajudar você já é ajudar você. Já tá emendado aqui já, ó, ajudar você, tá bom? Agora, se você quiser colocar o você no final, fica a seu critério, ok? Para você que vai trabalhar como intérprete e está interpretando, se você colocar o você, só vai aumentar sinal sem necessidade e você vai perder tempo com isso. No lugar do você, você poderia estar emendando outro sinal, tá bom? Então esse aqui fica muito mais fácil, mais prático e reduz o seu tempo, tá bom? Continuando, então ele fala na segunda frase, você reclamar não pode. Então você, de novo você, normal, né? Simplesinho, você. Aí ele falou reclamar. Então, ó, configuração de mão, 2 vocês. Essa configuração de mão não é a letra D, tá? É essa configuração aqui.
no canto da boca e reclamar. Mas faz cara de que tá reclamando. Talvez não seja essa cara, né? Então você faz claro, tá reclamando, reclamando, reclamando. Então, ó, reclamar, tá bom? Por que não pode fazer com D, Rodrigo? Porque se você fizer com D, é denunciar. Denunciar. Com a letra D, denunciar. Fechou aqui, reclamar. Tá bom? Pode ser qualquer reclamar. Uma pessoa está reclamando, uma criança está reclamando, um animal está fazendo barulho como se estivesse reclamando, aí você fala, está reclamando. Tá bom? Tem uma expressão que a gente fala assim, vou reclamar algo. Então, é como se eu fosse lá pedir o que é meu de direito. Então, nesse sentido, não tem como você usar o sinal de reclamar, tá bom? Você quer reclamar no sentido de você estar reclamando mesmo de alguma coisa, ou de algo. Quando você vai usar essa expressão de vou reclamar algo, ou você vai pegar algo que é de direito, aí você fala normal, né? Ali próprio meu, eu pegar. Aí você já explica exatamente o que você quer, tá bom? Aí ele continua, né? Não pode, ele falou não pode, ó. Letra V, não é o U, é o V, tá bom? Não é o V tão aberto, ele é meio a meio. E bate aqui, ó, na garganta. Quando você bate, ou coloca ou bate, você tem que fazer o não com a cabeça, ó. Não pode, não pode. Aí você pergunta, Rodrigo, por quê? Porque em alguns lugares, eu fiz país, né? Alguns estados, esse sinal aqui, sem balançar a cabeça, é ocupado. Isso mesmo, ocupado, tá bom? Ou, talvez, por exemplo, você está conversando, tem uma situação ali que tem duas pessoas conversando e nisso uma pessoa acaba se dando mal, né, na situação. Aí você vai falar, aí ele, ó, se deu mal. Então ele, ó, se deu mal. Então pode fazer esse sinal. Ou também pode significar ocupado. Então, por exemplo, você vai falar com a pessoa assim, ah, eu não posso ir porque agora eu estou ocupado. Aí você fala, ó, e não posso, agora ocupado. Ou você pode fazer tempo ocupado. Tá bom? Não pode, não pode. Bateu, balançou a cabeça. Não pode, tá bom? Se você tem o costume de fazer pode não, então eu aconselho você a parar, tá bom? Não pode, tá bom? Continuando, eu explicar sempre. Ó, outro sinal de explicar. Então ele fez explicar, ó, esse explicar aqui, ó. Quando você usa esse sinal de explicar, é que você explica várias vezes, talvez a mesma coisa. Por isso que ele falou explicar sempre, terminou com sempre no final. Então, ó, eu te explico, 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 até se cansar. Então, eu expliquei uma vez, expliquei de novo, estou explicando, 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 explicando. Então, é quando você sempre está explicando a situação para a pessoa, tá bom? Geralmente ligado à mesma situação, ok? Então, você explica, 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 ou é uma coisa muito comprida, é muito longa, você passa muito tempo explicando. Então eu falei, eu fiquei explicando, 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 cansei. Entendeu? Então esse sinal aqui, ó, aí já é alternado. Entendeu? O mesmo movimento, só que é alternado. Explicar. E o sempre que ele termina, letra V, jogando para frente, ó. Sempre, sempre. Ok? Sempre. Aí não tem problema nenhum você fazer com a mão só. Pode ser com as duas ou com a mão. Continuando. Terceira frase, família, viajar, país. Então, ó, família, letra F. Alguns puxam aqui da boca, alguns fazem no espaço neutro. Tanto faz, tá bom? É o mesmo sinal. Então, família, família. Viajar, ó, letra L. Encostou o dedão no outro, para cima e para baixo. Viajar. Alguns lugares, por exemplo, usa esse sinal de viajar ou esse sinal de viajar. Dá no mesmo os três sinais, tá? Ou viajar, o primeiro, ou viajar, o segundo, ou viajar, o terceiro, tá? Você escolhe o que você sentir mais afinidade, ou você gosta mais, alguns escolhem porque acham bonito, tá bom? O intérprete aqui, ele escolheu esse viajar, achou mais prático, tá bom? Então ele falou ali, né? Família, viajar, aí ele começou a fazer países, né? Que ele fez duas vezes ali, né? Então, ó, países. Quando ele faz uma vez só, país. Letra P, rodou, bateu. País. Cuidado, porque assim é pedra. Pedra. Então, cuidado. Se você vê algum surdo fazendo isso aqui, não é país, tá? É pedra. Rodou, bateu, país. Então, ele fez um país, dois países, três países. Países, né? Fez mais de uma vez. Tá bom? Continuando. Vários. Conhecer. Então, ó, países, vários. Ó, o sinal de vários aí aparecendo, ó, vários.
Você pode usar vários assim ou vários assim, fica a seu critério. Algumas pessoas preferem isso aqui para coisas, então fica a seu critério, tá bom? Vários, conhecer. Essa é a configuração de mão. Conhecer, bateu aqui no queixo, tá bom? Na parte de cima do queixo, não é embaixo, é aqui em cima. Conhecer. Aí ele continua na frase, pai me explicar países. Então, ó, pai, lembrou? Homem, puxou, virou, colocou aqui. Eu, particularmente, amanhece, tá, gente? Eu, particularmente, coloco no queixo. Tem pessoas que beijam. Eu prefiro não. Vai que você tá com a mão suja, encostou em algum lugar e vai colocar a boca. Não é tão higiênico, né, cá pra nós. Mas, se você faz, você gosta, bom, fica a seu critério. E eu, particularmente, só encosto aqui no queixo, tá bom? Então ele fez, pai me explicou. Então, esse já é um sinal de explicar, mas ele é direcional. Isso, ele é direcional. Então, por exemplo, se eu vou explicar algo para você, eu puxo de mim e jogo para você. Se alguém vai me explicar, igual o intérprete falou, o pai me explicou, então puxou do pai, o pai está aqui. Puxou do pai, veio para mim. Me explicou. Então é um sinal mais direcional, tá bom? Fulano e Beltrano, fulano explicou para Beltrano. Ó, o movimento vai em direção à pessoa que eu estou explicando, tá bom? Explicar. Aí ele fez de novo, países, viu? Países. E termina com esse sinal. Visitar como? Então, visitar, letra P, alfabeto manual, colocou uma na frente da outra, coloca uma aqui no olho, visitar. Algumas pessoas fazem assim, visitar, tá bom? Não tá errado, pode usar também visitar, tá bom? Ou visitante, visitante. Pode fazer, não tem problema, tá? Então, visitar, ok? Então, visitar como? Então, coxinha, rodou a mão, como? Então, o pai dele explicou ali como que vai ser as visitas naqueles países, né? Então, terminou no como, já que é uma pergunta, termina no como. E aí, gostou? Legal, né? Espero que você tenha gostado aí dessas 3 frases e onde cada sinal de explicar entra dentro de cada frase, tá bom? Lembrando que esse movimento de explicar aqui, ó, tem outro, que é esse movimento aqui, ó. É de cima para baixo. É o mais antigo, tá, gente? Mas eu ainda vejo os surdos usando, ainda vejo algumas pessoas nas redes sociais usando esse sinal. Não tá errado, você pode acabar vendo também, tá? Não tá errado, tá bom? Mas o mais comum é esse daqui. Tudo bem? Bom, foi um prazer ter você aqui nessa mini aula. E antes de você ir embora, se inscreva no meu canal, hein? Deixa aquele like lá, aquele curtizinho aí no meu canal. E aproveita e passa esse vídeo também para outras pessoas, para elas terem acesso a essa mini aula e também aprenderem. E qualquer coisa, deixe nos comentários. Elogios, perguntas, curiosidades, pode deixar nos comentários. Eu vou ter o prazer de estar lendo, tá bom? Um abraço para você e até nossa próxima mini aula. Tema: explicar você, entender nada, ajudar você. Você reclamar não pode. Eu explicar sempre. Terceira frase, família, viajar, país. Vários, conhecer. Pai, me explicar, países, visitar como.